Em 2022, 49% das publicações científicas brasileiras foram de mulheres pesquisadoras. Segundo a Unesco, no mundo, elas produzem 33% do que se publica na ciência e nós só ficamos atrás de Argentina e Portugal nesses números. Mas ainda não é hora de celebrar, porque no que diz respeito a financiamento de pesquisa, as brasileiras recebem menos de 25% das bolsas de pesquisa de alto nível. E a maternidade ainda é percebida como um grande desafio para a carreira acadêmica. A gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais no programa de hoje, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Viva a ciência! Ciência não é genialidade. É curiosidade e foco, persistência. É uma experiência que vai marcar a gente, dar a chance de pesquisar mais coisas para sair espalhando essa mensagem. Participar desse tipo de evento dá ainda um incentivo. É importante que mesmo aquelas que não desejem seguir a carreira de cientista compreendam o papel da ciência para o desenvolvimento das pessoas, para o bem viver e tudo mais. Nós também temos voz, nós temos potência, nós temos conhecimento para transmitir e nós temos o direito de conquistar e sonhar. Esse país tem jeito se a gente apostar na nossa juventude. Hoje são meninas e amanhã futuras cientistas. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre mulheres e meninas na ciência, Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Alda Maria da Cruz, pesquisadora e vice-presidente de pesquisa e coleções biológicas da Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, Lícia Mota, orientadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E a gente adora quando você participa de casa, mandando perguntas, dividindo a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Cristina, Alda, Lícia, que prazer estar aqui com 3 mulheres pesquisadoras, cientistas. Parabéns a vocês por representarem tanto o que a gente precisa de progresso na pesquisa e na ciência. Cristina, a gente faz esse programa todo ano, você está sempre aqui com a gente. E eu geralmente começo o programa perguntando da trajetória, porque eu acho muito importante vocês trazerem um pouco dessa trajetória que pode ser exemplo para uma menina, para uma mulher que acha que não pode, que a ciência não é para ela. Quando é que você se percebeu uma menina cientista ou uma mulher cientista? E eu acho que eu já era adulta. Praticamente uma profissional. Nunca, pessoalmente, isso não foi uma questão, talvez por isso eu faço o que eu faço hoje aqui na Fundação Oswaldo Cruz, coordenar um programa para meninas. Eu sou 60 mais, significa então que nos anos 60, 1960, 70, isso não era uma questão para a sociedade. E eu, como toda menina de classe média, né, suburbana do Rio de Janeiro, estudei em escolas públicas, sempre estudei em escolas públicas. Depois tive a sorte de ir para um colégio que é bem conhecido, do Império, Colégio Pedro II, né, homenagem ao imperador Dom Pedro II. E lá, claro que eu também construí, acho que 2 coisas, depois a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é importante, né? Uma é a questão da educação, né? É uma educação de qualidade, era um padrão. 1000 problemas tinha. A gente está falando dos anos 70, né? Com um contexto de ditadura militar no nosso país e por aí vai. Mas a gente tinha uma educação de qualidade, estudava latim, por exemplo. Então, eu sou de uma geração bem antiga. Mas quando eu escolhi fazer ciências sociais, aí eu comecei a entender melhor como era essa questão do mundo da profissão, principalmente universitária. Eu, como muita gente, minha mãe não teve acesso à universidade. Minha avó foi professora primária, minha avó materna, no Rio de Janeiro. Então, professora primária, então, novamente, sem acesso à universidade. Então, sou, como muitas mulheres da minha geração, a primeira que na família vai chegar à universidade. Então, o que eu acho que destacaria, assim, na minha trajetória pessoal, é ter vindo para a Fiocruz. Isso é que eu acho que é a diferença. Portanto, a Fiocruz é uma instituição de saúde pública e eu, como também muitas colegas hoje, que bom, somos cientistas sociais. A minha formação é nessa área. Eu sou socióloga, sou historiadora também, formei, fiz mestrado, fiz doutorado
em ciências, e isso acabou me trazendo para a Fiocruz em algum momento de um desses concursos públicos. Então, hoje, toda essa minha trajetória pessoal, eu coloco ela, penso nela quando eu estou pensando quais estratégias a Fundação Oswaldo Cruz precisa utilizar para poder fazer essa mudança, que é uma mudança de gerações, né? Eu estou dizendo o tempo todo aqui, é minha geração e hoje. Então, a gente precisa entender que a gente faz parte desse processo de mudança, de transformação. Eu acho que, em síntese, é isso. Eu gostei muito de ouvir. Obrigada por compartilhar essa trajetória bonita. Alda, você se especializou em doenças negligenciadas. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua trajetória, assim como a Cristina trouxe, e essa peculiaridade, né? Porque doenças negligenciadas não dão lucro. E a Fiocruz tem um especial apreço por essa pauta, né? Porque justamente na pesquisa pública que vai se encontrar a solução. Queria que você compartilhasse um pouco para a gente o que te levou a escolher esse campo de pesquisa. Então, primeiro um prazer enorme estar aqui, né, nesse momento tão especial, nessa semana tão especial que estamos vivendo na Fiocruz. Eu tive a oportunidade de contar, né, no nosso evento, a minha ligação pela Fiocruz vem desde a época da infância, quando nós íamos, né, todo final de semana para a casa da minha avó, em Miguel Pereira, passávamos aqui em frente e eu olhava para o castelo e sempre sonhava com aquele castelo e dizia para o meu pai, né, para minha mãe, falei assim, eu queria trabalhar nesse castelo em algum dia, né? Então isso fez parte da minha vida. Anos 70 também somos da mesma geração e, enfim, fui seguindo a trajetória. Uma curiosidade, Cris, eu não estudei em escola pública e naquela época isso era terrível, né? Porque o bacana era estudar em escola pública, né? Mas eu não consegui, meus pais não conseguiram vaga para estudar numa escola pública e aí eu fui para uma escola particular que era da família Petersen. O que também foi muito importante porque era uma família de educadores, né? Então esse envolvimento também com a educação, né, com as tias, foi muito, muito marcante, né, na minha trajetória. Eu fiquei lá todo o colégio até passar para a universidade, né, eu fiz medicina e lá, já no segundo ano, na disciplina de parasitologia, eu encontrei o professor Sérgio Coutinho, né, e outros mestres, Claude Pirmez foi minha professora, enfim, né, outros pesquisadores daqui, e fui já me envolvendo, né, dentro da área de doenças infecciosas, o que foi determinante para eu fazer infectologia e aí, enfim, tá aí dentro da área das doenças negligenciadas por conseguinte. Então, assim, eu acho que esse vínculo, né, dos meus professores da disciplina de parasitologia com a Fiocruz, ele meio que sela, né, esse laço. Então, quando vim fazer o mestrado e o doutorado aqui com ele, isso já era muito familiar, né? Então, o meu sonho de menina, né, sendo realizado, ainda mais quando passei no concurso para pesquisadora, né? Nossa, assim, de pegar o castelo que você vê passar e colocar no peito, assim como você colocou. Esse orgulho, né, de ser Fiocruz, né, que a gente fala e quando as pessoas, nossa, você é Fiocruz, né? Então, isso para a gente e receber, né, os jovens, estar próximo aos estudantes, as pessoas que é um convite, né? A gente está aqui fazendo também esse convite. A Fiocruz é uma instituição muito inclusiva, é uma instituição que respeita a diversidade, que luta por isso, né? Não é simples, mas a gente tem aqui no nosso DNA que é um valor à cidadania, um valor o respeito às pessoas. Lícia, você também tem uma trajetória, mas não somente você é uma orientadora e está vendo outras pesquisadoras chegando. Eu queria que você trouxesse a sua trajetória, mas também falasse para a gente um pouco de como é que é uma mulher orientadora incentivando suas orientandas, passando adiante, multiplicando essa ideia de que sim, podemos estar nesse campo de trabalho, né? Bem, antes de mais nada, eu agradeço muitíssimo o convite, é um prazer participar, é um prazer ouvir aqui as histórias inspiradoras aqui da Cristina e da Alda. Eu venho de uma geração depois, eu nasci no final da década de 70 já, então já vivi uma realidade um pouco diferente.
Então, eu fiz a medicina na Universidade de Brasília. E quando você perguntou agora, Yasmin, quando que eu comecei, quando nós começamos a pensar em ser cientistas, eu acho que eu pensei desde sempre, só que eu pensava de uma forma diferente. Eu pensava, eu vou ser astronauta, mas eu vou ser astronauta porque eu quero ser uma médica que é astronauta e vai para a primeira expedição em Marte. Então, assim, aquela sonho de infância era ser astronauta e ir para a NASA, mas como médica. E aí, interessante que eu entrei na faculdade e isso ainda estava no meu radar, sabe? Assim, aquela coisa de seguir alguma coisa nessa área. E entrei na faculdade e eu me deslumbrei com várias coisas na medicina, mas especialmente com a imunologia. Então, eu fiz a disciplina de imunologia e já iniciei a minha bolsa de iniciação científica. Eu fui bolsista de iniciação científica 4 anos durante a faculdade em imunologia e imunologia aplicada. E isso depois abriu uma série de portas para mim e me levou a fazer a minha área clínica. Eu sou reumatologista. Hoje eu sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E o que me levou à reumatologia foi o contato da pesquisa com a imunologia. E aí eu desenvolvi hoje uma atividade mista, porque eu sou uma médica que faz assistência, tanto pública quanto privada. Eu sou médica da Universidade de Brasília, mas sou também professora e oriento em 2 programas de pós-graduação, Ciências Médicas e Patologia Molecular. E a visão que eu tenho é que, primeiro, a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu optei por não deixar uma área para fazer outra. Eu segui na área assistencial, porque eu amo fazer assistência, eu amo ver pacientes, atender, mas também amo a pesquisa. E sempre segui nessa linha de que nós deveríamos formar programas de pós-graduação fortes, mas que tivessem um olhar muito humano e acolhessem pessoas de diferentes perfis. Como eu sou mulher, acho que eu sempre tive esse olhar muito feminino e tive sempre um olhar muito voltado para a vida real, para a maternidade, para a vida que acontece junto e além do que acontece no cenário de pesquisa. Então, durante a pandemia de Covid, eu assumi a coordenação do Comitê Covid de Pesquisa. Foi algo muito interessante porque nós começamos naquele momento, da pandemia acontecendo, e a gente pesquisando com o carro andando e trocando pneu ali, várias áreas distintas, muitas áreas do conhecimento que se uniram ali sob o escopo de pesquisa para tentar encontrar uma solução para aquele momento. E acabou abrindo a porta de um projeto muito interessante, que é a Sala de Apoio ao Pesquisador, que hoje a gente tem na UNB, que recebe pesquisadores em todas as etapas. A gente recebe desde o aluno que ainda nem iniciou a graduação, está ali no ensino médio, mas que tem interesse em pesquisa, até alunos de graduação de várias instituições e pós-graduandos. Então, acho que a pesquisa está no nosso DNA, mas ela pode se expressar das mais diversas maneiras. E que bom ver a pesquisa chegando na ponta, lá no atendimento, no acesso, muito bom. Uma cerimônia especial reuniu na Fiocruz pesquisadoras e estudantes e jovens que sonham em seguir carreira na ciência. Quem acompanhou tudo de perto foi a repórter Juliana Duarte. Lugar de meninas e mulheres é onde elas quiserem. A frase deu o tom de abertura da cerimônia em celebração ao Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz. O evento reuniu na Tenda da Ciência, no campus Manguinhos da instituição, autoridades, pesquisadores e 140 alunos de escola pública inscritos nesta edição do programa. A celebração marcou o último dia de atividades de uma semana de imersão e troca de experiências. No debate de abertura, um dado relevante: apenas 1/3 das meninas conclui o ensino básico no mundo. Nas falas, um compromisso institucional: contribuir para a mudança dessa realidade. Juana Nunes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falou sobre a importância do investimento em políticas de acesso e permanência nas universidades. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, deixou o roteiro de lado e falou com o coração sobre o sentimento de receber essas estudantes. Olho aqui essa garotada, esses olhos de expectativa e de esperança também, que traz para mim, pessoalmente, uma esperança de que esse país tem jeito se a gente apostar na nossa juventude. Esse é o papel da Fiocruz, não só para atrair cientistas,
femininas, mulheres na ciência, mas também para fazer a popularização da ciência. É importante que mesmo aquelas que não desejem seguir a carreira de cientista compreendam o papel da ciência para o desenvolvimento das pessoas, para o bem viver e tudo mais. Ao longo da cerimônia, numa roda de conversa, 4 mulheres à frente das vice-presidências da Fiocruz falaram sobre suas trajetórias. Eu tive a oportunidade, o privilégio de entrar aqui muito novinha e, assim, ter um despertar, não só para a vida acadêmica, mas para o papel importante que cada uma de nós tem na melhoria de qualidade de vida da nossa população. Viva a ciência! Depois de toda essa celebração, eu estou aqui agora para conversar com a coordenadora adjunta do programa Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz, Beatriz Duqueves, para entender melhor, né, com ela como é que foi essa semana. O que as meninas, né, que participaram dessa semana aqui, elas puderam experienciar? Nossa, a semana está sendo uma delícia, né? No primeiro dia a gente recebeu essas meninas, elas participaram de vários eventos, como visitação à fábrica, de vacinas. Foi uma sensação. Também foram para a Escola Politécnica vivenciar jogos e também teve a parte da comunicação em saúde com a apresentação de vários vídeos. No segundo dia, que é o que elas mais anseiam, que é ir para os laboratórios de pesquisas, né, onde a Fiocruz abre seus laboratórios, as pesquisadoras recebem essas meninas, então elas puderam participar de várias atividades. Beatriz, e agora sim, né? Esse é um evento que ele foi instaurado aqui na instituição desde 2019, essa imersão no verão acontece desde 2020. E como é que essas meninas fazem para estarem aqui, por exemplo? A nossa chamada é por meio das redes sociais, tanto da Fiocruz como do Meninas e Mulheres na Fiocruz. Então as meninas ficam sabendo dessa chamada, se inscrevem, são selecionadas e são muito bem recebidas aqui na Fiocruz. E assim, qual que é a importância, né, de uma iniciativa como essa, que celebra mulheres e meninas na ciência? É entender que ciência é para as meninas também. Num país onde a questão de gênero ela é tão vilipendiada, onde as mulheres são tão castigadas, sofrem todos os tipos de abuso, violência e tentam a todo momento conquistar os seus espaços, a Fiocruz ela abre o seu espaço, né, para as meninas entenderem o que é ciência e entenderem que ciência não é genialidade, é curiosidade e foco, persistência. Então, é isso. Hoje são meninas e amanhã futuras cientistas. Tomara. E tomara não, a gente já vê isso acontecer, né, Cristina? Eu queria puxar uma questão que a Juliana fala na matéria, a nossa repórter, que é o fato de 1/3 das meninas não conseguir concluir o ensino médio. E você trouxe na sua fala também, né, a importância de se olhar para essas meninas, tanto que o programa da Fiocruz, ele traz elas para cá e acho que incentiva, quando possível, essa continuidade. Como é que se muda, se modifica essa realidade que é muito pior para as meninas, né? Em termos estatísticos. Pois é, essa é uma questão importantíssima, né? Ela é uma questão de fundo, a gente poderia falar de políticas públicas, mas eu vou escolher um outro caminho. Depois eu quero falar de políticas públicas também, mas eu queria lembrar duas coisas, né? O Brasil tem um problema estrutural que é a desigualdade em várias áreas. E isso, na educação, é muito forte. Eu escolhi trabalhar com educação. Eu vim para a Fiocruz para trabalhar com educação, para promover a educação científica, para estimular, porque eu estou convencida, lá desde trás, quando você perguntou sua trajetória, que a gente pode fazer uma mudança via educação. Mas isso não vai ser feito só pelos educadores estrito sensu, os professores, nossas universidades. Precisa que tenham muitos aliados. A Fiocruz é uma instituição de pesquisa. Claro, nós fazemos pós-graduação e muito. Eu trabalho na vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação. Mas é um pouco assumir, como instituição de pesquisa, que nós temos esse compromisso de mudar a realidade. E não pode ser só na pós-graduação. Tem que começar lá no início, com as crianças, com as jovens, os adolescentes, os jovens pesquisadores que a gente recebe, que a gente forma. Então, hoje, por exemplo, a minha missão, e por isso o programa Mulheres e Meninas na Ciência está ligado à minha coordenação de divulgação científica, faz um pouco esse
trabalho que a gente chama, né, no bom português da TV, o meio de campo, que vem do futebol. A gente tem que fazer um trabalho que não é só lá defender, fazer a parte lá de trás, que poucas pessoas olham, né? Porque todo mundo olha para o gol, quem faz gol. Todo mundo quer quem é o, né, o artilheiro, mas a gente vai fazer, a gente aqui na Fiocruz faz as duas coisas. A gente está com o olho lá, tomando defesa, porque a gente defende o direito das mulheres, e muito, isso é uma pauta importantíssima, mas a gente também quer fazer gol. A gente tem pressa, a gente quer, como uma das meninas disse, sonhar e conquistar. Então, a conquista que a gente faz é essa articulação com vários atores sociais das políticas públicas, e aqui a gente cumpre o nosso papel. Então, eu tenho muito orgulho. O que a gente fez nesse dia? A gente mobilizou as mulheres. Não precisou nem muito esforço. Elas vieram, receberam, foram mais de 200 profissionais da Fiocruz recebendo essas meninas. Um dia a gente para, recebe elas. No dia seguinte, a gente pensa em políticas públicas. É por aí que eu responderia. É bacana ver elas voltando, né? A gente já entrevistou uma vez uma menina que voltou para trabalhar na Fiocruz um tempo depois. Então, assim, ver o resultado mesmo, né? Porque acho que a menina volta para casa com um desvio de caminho, assim, né? Tipo, isso aqui é uma possibilidade, né, Alda? E aí, é uma cena bonita que tem nessa matéria, Mário Moreira com várias mulheres, mas muita gente não sabe que são 4 mulheres nas vice-presidências. Isso, a gente já teve a Nízia presidente, agora a gente está vendo as vice-presidências sendo ocupadas dessa maneira. Qual a importância de se abrir espaço para mulheres cientistas para que elas possam chegar na gestão também, né? Esse é um longo caminho, né? Queria retomar também a questão da pergunta anterior, né? Que aí é um traço também da saúde, que é a questão da gravidez na adolescência. Super importante. Né? Isso é algo que em termos da carreira da mulher também, a gente tem como uma questão, não vou dizer um problema, mas é uma questão importante de saúde pública. E vou me permitir fazer uma citação do que está acontecendo numa novela, que é uma menina, né, jovem, 15 anos, que fica grávida, mas tem todo o incentivo da família, do pai, para ela se manter na escola. Então, as políticas públicas vêm muito nessa questão também, da gente ter, né, a manutenção dessas crianças, dessas meninas na escola. Nós temos a nossa escola politécnica aqui, que é, né, uma escola para formação desses estudantes. E, assim, vai mostrando que desde o momento lá do ensino médio, do ensino fundamental, já são as barreiras, né, que a mulher tem que ultrapassar, né, para chegar nesse momento de gestão que tem uma questão também, assim, histórica, né, de ser muito masculina. Então, a coisa do mandar, né, de comandar, né, é muito masculino. E a mulher tem uma maneira completamente diferente, né, de exercer esse mando. A gente trabalha muito mais com coordenação, a gente tem um outro tipo de sensibilidade, né? De novo, não é a gente querendo apartar dos homens de jeito nenhum, mas é trazer uma outra característica, né? Agregar uma outra característica a essa gestão. E eu acho que é isso que o nosso presidente traz quando ele traz 4 mulheres. Nós temos também os nossos outros gestores, né, Juliano e Valcler. Então, assim, eu acho que trazer esse molho e essa temperança, né? Mas ainda somos uma visão muito masculina da gestão.
É um processo, né? É um ir modificando processo, isso. Lícia, a gente vai voltar a falar sobre a questão da gestação, mas aí pensando na gestação para a mulher acadêmica, né? Já na idade adulta, porque isso também é um fator importante. Mas antes, só para a gente fechar esse bloco, eu queria que você falasse um pouco, pegando um gancho aqui na fala da Alda, da importância das políticas de permanência estudantil, né? Que no caso de uma família, como está sendo retratada na novela, tem ali um incentivo, mas como é que as políticas podem agregar-se para justamente, na verdade, tomar a frente, né, para justamente manter as meninas que conseguem chegar à carreira acadêmica nesse espaço, né? Estamos sem o seu áudio, não sei se você... Tinha as matérias ali, eu achei interessante ver o brilho no olho dessas meninas, né, que querem entrar naquele, ver aquela emoção, né, eu quero entrar ali. E naquele momento eu pensei, entrar e permanecer. Então as políticas de permanência são muito importantes. A gente ganhou muito com acesso, a gente viu os dados ali no início do programa, mas a gente tem que trabalhar muito com a questão da permanência. Não é só a gente conseguir trazer esses talentos para nós, mas impedir que a gente tenha evasão desses talentos ali, porque ao longo da trajetória acadêmica, ali a gente vai ter os desafios da vida real. E a vida real vai trazer uma série de questões para todos nós, independente do nosso sexo biológico e gêneros, mas pensando aqui especificamente no sexo feminino, um dos grandes desafios é este momento da maternidade, né, da gestação, da lactação, seja ela planejada ou não planejada. Então, acho que a gente tem que ter políticas públicas, já existem algumas, nós caminhamos bastante com relação a isso, podemos falar depois, mas a gente tem que ter uma operacionalização dessas políticas. Nós temos leis, nós temos, por exemplo, a questão de que possa ser colocado ali no Lattes o seu período de licença maternidade, mas a forma como os programas de pós-graduação, como as bancas de seleção, como os editais veem isso, é muito importante, porque a gente precisa operacionalizar isso para que saia do plano simplesmente simbólico e realmente seja algo que seja aplicável. Não pode ficar dependendo só das famílias, né? Precisa ser uma política pública de fato, para todo mundo poder acessar. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre mulheres e meninas na ciência. Comigo no estúdio para essa conversa, Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Alda Maria da Cruz, pesquisadora e vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Lícia Mota, orientadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E você ainda pode participar do programa hoje, é só mandar suas perguntas, fazer um comentário pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente vai ouvir agora as meninas que visitaram a Fiocruz nesses 3 dias de evento. Você fazer parte desse evento? É transformador. Eu acho que é uma oportunidade de conhecer diferentes áreas, ainda mais sendo moradora de periferia. Tá sendo um evento muito legal, tá sendo muito inspirador. Eu acho que eu fiz novas amizades que dá para levar para a vida e a experiência de estar na Fiocruz é muito boa. Possibilita a todo mundo, a todas as garotas que entraram nesse programa, conhecer diferentes tipos de ciência. Sempre foi uma vontade de participar de alguma coisa aqui e está sendo uma oportunidade muito boa. Você já tinha imaginado ser cientista antes? Não. Já, eu faço parte do Provoque, que é a iniciação científica aqui da Fiocruz mesmo, e eu sempre quis, acho que é um sonho desde criança. Eu penso em seguir carreira, mas participar desse tipo de evento dá ainda um incentivo. Sim, só que eu tenho facilidade com outras áreas, eu nunca tinha conseguido achar o meio termo, e aqui parece que você consegue juntar tudo. O que te trouxe para esse evento?
Eu vim por recomendação de amigas mesmo, de me enviar a inscrição. Eu falei, nossa, que oportunidade incrível. E eu, enfim. Foi o meu coordenador do meu curso que ele divulgou pra gente no grupo. E eu combinei com as minhas amigas, a gente combinou de todo mundo vir, que ia ser uma oportunidade muito interessante para todo mundo. O que mais te marcou nesses 3 dias? Eu acho que eu sou de humanas e eu sou da área da comunicação, eu quero fazer relações internacionais. E ciências políticas, ciências sociais. E aqui na Fiocruz, com qualquer profissão, qualquer área, você consegue um trabalho, tanto da geografia, da matemática, da sociologia, da história. Eu acho que entender a imensidão de como a Fiocruz tem oportunidades é muito bom. Os laboratórios e os papos que tivemos sobre biologia, eu gosto muito. O que me marcou foi que a Fiocruz tem uma habilidade incrível de unir arte e ciência. E isso me cativou muito, porque eu sou uma pessoa artista, eu sou uma pessoa que quer ser cientista. O meu grupo foi para a Escola Politécnica e a gente conheceu algumas professoras de lá, inclusive uma das professoras que estuda na minha escola. Então foi muito interessante ver como não é tão difícil quanto parece você seguir carreira dentro da ciência. Eu acho que dessa experiência, uma mulher que a gente viu no ambulatório que eu fui ontem, e ela falou que foi da iniciação científica, quando era da minha idade aqui, saiu da Fiocruz, passou um tempo sem conseguir voltar para a Fiocruz, agora ela trabalha aqui de novo. Então isso me tocou, porque eu faço parte da iniciação científica e eu tenho esse sonho de talvez voltar para cá como uma pessoa que está trabalhando aqui. E por que meninas também podem ser cientistas? Eu fico me perguntando por que não, né? Eu acho que a gente, como menina, a gente tem tanto potencial quanto qualquer homem, às vezes até mais. Então, isso é uma questão de equidade, mas a gente não tem motivo para não estar. A gente tem o mesmo potencial e a gente deveria ter as mesmas oportunidades. É um lugar que deve ser ocupado por diferentes gêneros, raças e não só por homens e geralmente brancos, que nem geralmente a gente vê em lugares. Porque nós também temos voz, nós temos potência, nós temos conhecimento para transmitir e nós temos o direito de conquistar e sonhar locais que ninguém nunca imaginou que nós ocuparíamos. E qual o sentimento, então, que você sai daqui dessa semana? Eu acho que eu saio inspirada de entender novas portas e aberturas, entende? Encantada com tudo isso, porque realmente é muito legal. Mesmo em poucos dias eu consegui aprender bastante coisas que eu posso aplicar em casa, coisas que eu posso aplicar na escola, e eu consigo me sentir um pouquinho mais perto do meu objetivo de seguir carreira dentro dessa área. Eu saio com esperança, porque eu vi mulheres que são cientistas sociais, são cientistas biológicas, são cientistas de diversas áreas e que conseguiram. E eu acho que a sensação é essa, de esperança, de saber que eu posso chegar lá também. Eu acho que é uma experiência que vai marcar a gente, dá a chance de pesquisar mais coisas, então a gente descobre, a gente vê o que a gente pode pesquisar, sobre quem a gente pode pesquisar para se inspirar, para descobrir coisas novas e levar para o nosso futuro, para a nossa carreira e para os nossos amigos também, para sair espalhando essa mensagem. Então o saldo é positivo? É, bem positivo. O que eu acho legal da gente fazer esse programa todo ano, que, como eu disse anteriormente, a gente vai vendo a evolução, né? A gente comentava aqui enquanto rolava a matéria, Alda, o quanto que a nossa geração jamais diria isso. Afinal de contas, sei lá, engenharia é coisa para menino, né? A gente tinha isso, era uma coisa meio, a gente achava que era isso mesmo, né? E você comentava também da questão das cotas, o quanto que elas são importantes, como elas mudam o cenário, né, do campo científico. Ah, sem dúvida. E, enfim, eu tive a felicidade de viver isso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora também de lá, da Faculdade de Ciências Médicas. Quando tínhamos, né, a Benedita da Silva à frente do governo do Estado, quando foi iniciado o programa de cotas, né, na UERJ. E foi uma mudança, né, que a gente vem percebendo aí ao longo dos anos. A gente viu a Jennifer falando sobre a diversidade, então ela traz muito isso, né? Então, uma universidade que tem como característica também essa inclusão. Então, esse pertencimento que a UERJ traz e o exemplo, né, que é para o país. Depois, outras universidades foram assumindo também esse compromisso. A gente viu
dentro de uma faculdade que é muito clássica, a Alicia sabe disso, né, da faculdade de medicina. Então, a gente vê também, a gente fala, nossa, foi as nossas turmas se colorindo e também as diversas vivências das pessoas vindo da periferia, então, de várias regiões, né? Então, eles podendo também, essa troca é muito importante para a formação daquele profissional, ainda mais o profissional da área médica, né? Então, assim, isso traz um enriquecimento para o país, né? Para esse profissional que está, todo mundo ganha. A gente estava comentando sobre isso, né? Você imprime na pesquisa a sua vivência também. Então, a gente poder hoje falar... Tem curiosidade por algo que você conhece minimamente, né? Exatamente, né? Então, hoje a gente pensar que na formulação do nosso programa de desenvolvimento institucional da pesquisa, a gente tem que ter a sociedade aqui, a gente tem que ter os movimentos sociais, né? É um grande avanço, porque são lá que estão as perguntas, né? Eles que vão nos dizer o que a gente precisa pesquisar, onde a gente precisa avançar. Não somos nós aqui que estamos nesse momento, né, vivendo muitas vezes numa bolha. Então, a Fiocruz também se coloca para ser muito, muito permeável, né? Ele é muito esponja nesse sentido, de trazer o que está na sociedade e isso ser, então, o nosso direcionador daquilo que a gente precisa entender, pesquisar e entregar como produto para o Sistema Único de Saúde, que é nosso grande valor aqui, nosso grande enfoque. Cristina, falando nessa questão de pergunta de pesquisa e o quanto que a diversidade contribui para isso, pensar também na diversidade da própria ciência, né? Porque uma das questões que me vem muito claras todo ano no dia, na semana do evento Mulheres e Meninas na Ciência, é justamente lembrar que ciências sociais é ciência, que a ciência não é só o laboratório biológico, né? E a gente vê na fala das meninas a abertura desse espectro, assim, de olhar e falar, opa, queria que você falasse um pouco disso, né? Porque, de fato, como a Alda estava colocando, a pergunta de pesquisa, o objeto que essa pessoa vai pesquisar vai ser diferente se ela é uma pessoa negra, se ela é uma pessoa branca, se ela nasceu num espaço privilegiado, se ela vive numa favela. Vai mudar muito, né? Qual é a importância dessa diversidade para a ciência? Essa pergunta, para mim, faz pensar em... Tem várias possibilidades, vou escolher um caminho. O Imersão no Verão, ele é um projeto, né, do nosso programa Mulheres e Meninas. Nós temos vários outros projetos e iniciativas em curso. Uma delas com apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. No ano passado a gente teve, né, foi bom, a gente submeteu um projeto, fomos aprovados. É um projeto que a gente chama STEM na Saúde, né? Promoção da equidade de gênero e raça na ciência, tecnologia e inovação. Esse projeto do CNPq de edital, né, a gente teve, né, a felicidade de ganhar em rede nacional. A Fiocruz hoje está presente em 10 estados e mais no Distrito Federal, né, com muitas unidades aqui no Rio de Janeiro. Aquele movimento ali da matéria, ele mostra que o Rio de Janeiro, né, o nosso hospital, que é o Instituto Fernando Figueira, mostra o nosso IOC, que é a unidade que dá origem, a Escola Politécnica e tantas outras, onde produz vacina, né, biomanguinhos, fármacos, farmanguinhos, mas assim, o INCQS, enfim, aí eu vou citar, toma muito tempo, a Fiocruz é enorme, mas assim, para dizer assim, que a gente... a partir do aprendizado dessas atividades, essas ações desenvolvidas, que são ações educativas e de popularização da ciência, a gente construiu um novo projeto voltado especificamente o STEM na saúde, que é ciências exatas, engenharia, computação e matemática na saúde. Porque não é só, né, o cientista social da comunicação em saúde, não é só o médico, não é só aquele que está na assistência, que está na produção.
tem um conjunto de profissionais que fazem acontecer a pesquisa em todas essas frentes. Então, a gente fez o esteio na saúde, que é um outro lado. Um dia aí vocês convidam para a gente falar sobre isso aqui, porque eu acho que, assim, as pessoas não viam a Fiocruz para pensar, tem engenheira na Fiocruz? Várias. E a epidemiologia, né, Alda? Lícia, como faz epidemiologia? É uma ciência básica, é matemática e estatística. Então, assim, existem muitas possibilidades. Nós estamos fazendo essa experiência, é a primeira vez, completou um ano, e a gente espera que não só a gente que está na pesquisa veja a saúde, esse trabalho que é cotidiano voltado para o SUS, mas veja a partir desse olhar de todos esses profissionais. As meninas falaram muito sobre isso no vídeo. Elas ainda estão decidindo. Eu vou ser engenheira, eu vou ser médica, eu vou ser bióloga, eu vou ser socióloga, vou trabalhar com comunicação. Isso é que essa iniciativa visa, mobilizar. O passo seguinte é engajar. E aí o desafio é muito maior, porque envolve uma discussão sobre áreas de conhecimento, porque nem todas as áreas têm equidade de gênero. E esse é o problema. Tem a ver com aquela primeira pergunta que você fez para a Alice, e ela respondeu com a questão da permanência. Sim. A gente sabe que meninas desistem mais nas áreas da engenharia, por exemplo. Há uma evasão maior de meninas. Eu tenho vários casos para contar. Nossa, então... muito. Até porque aquele preconceito que eu citei ainda há pouco ainda existe, né? Isso é coisa para homem. Lícia, você citou uma questão muito importante que eu não queria deixar de passar, que a gente precisa trazer a respeito do registro da licença maternidade no currículo Lattes, que acontece a partir de 2015, né? Se não me engano. E aí, qual é a importância disso e o que muda desde então? Você teve 2 filhos durante seu doutorado, não é isso? Me confirma? Passou por esse processo que quase expulsa a mulher da vida acadêmica, né? Muitas vezes. Como é que foi para você e qual a importância desse registro no Lattes? Bem, primeiro, isso é um tema extremamente importante. A gente evoluiu bastante nos últimos anos em termos de regulamentação, arcabouço regulamentário nesse sentido, tanto com a Lei 13.536, que é de 2017, e também a possibilidade da inclusão ali da licença maternidade no Lattes, né? Eu tenho uma experiência pessoal, eu optei por ter os meus 2 filhos durante o meu doutorado. Eu tive meu filho durante o doutorado e defendi, ele tinha 10 meses, 11 meses, eu estava grávida já de 8 meses. Então, eu tive uma experiência intensa. Para mim, foi uma experiência muito tranquila, porque foi planejada, eu estava num ambiente protegido, então tinha uma excelente estrutura. Então, concluí meu doutorado em 2 anos e meio, publiquei muito e, assim, eu não tive impacto, né, no sentido negativo, para a minha vida acadêmica da maternidade. Então, eu não coloquei no meu Lattes, por exemplo, licença maternidade, porque minha produção ficou muito estável. Lícia, mas veja... Perdoa, desculpa só te interromper, só para te perguntar o seguinte, você tinha uma rede de apoio importante, né? Porque é isso que muda tudo, né? Exatamente, isso que eu quero trazer. Eu tinha uma rede de apoio que é muito rara e que eu sei que não é a realidade de 99% das mulheres das pesquisadoras. Então, tenho e sempre tive uma rede de apoio muito específica que me permitiu isso. Mas como orientadora, isso me abriu muitos olhos para ver as meninas que eu recebi depois, mulheres, grande parte não contava com a rede de apoio que eu tenho. Então, eu tive diversas orientandas nesse período que passaram pela experiência da gestação. Algumas tiveram a mesma experiência que eu tive e outras tiveram uma experiência muito diferente. Então, assim, já conheci meninas que chegaram no nosso programa de pós-graduação que passaram por seleção em outros programas e que foram questionadas durante o processo de seleção se elas pretendiam engravidar. Quer dizer, isso não é uma pergunta neutra, né? Se você pretende engravidar durante o seu programa de pós-graduação. Então, infelizmente, isso ainda acontece. Mas eu acho que, assim, o que eu vejo com relação à maternidade durante a pós-graduação, eu tenho, assim, diria que 70% das minhas pós-graduandas engravidaram, sendo que uma delas 3 vezes, uma vez durante o mestrado, 2 durante o doutorado. Para mim, a gestação, ela na verdade, ela agrega ali umas competências acadêmicas que são de alto valor científico e que não entram no currículo. Então, tomada de decisão sob pressão, priorização de tempo, você tem pouco
pouco tempo, então você prioriza aquilo que é essencial, planejamento rigoroso, tolerância e incerteza, resiliência. Então, acho que a maternidade, ela traz uma maturidade cognitiva, uma maturidade emocional que é extremamente importante para a ciência. Então, eu acho que, para mim, não é só não ser um óbice, não ser um problema. Para mim, é uma vantagem. A gente tem que ver a maternidade como algo que traz aspectos muito positivos. Importante que haja política pública para que isso possa, de fato, ser fomentador de tudo, de todas essas características que você está trazendo, né, Alice? Eu quero trazer a participação da audiência. Primeiramente, aqui, Rodinei, muito obrigada pelas suas mensagens. Ele aproveita o programa para parabenizar as jovens cientistas do projeto IME, da FAPERJ. A Soraya traz uma questão que eu vou trazer para você, Cristina. Ela é de Vargem Grande e mandou para a gente pelo WhatsApp. Parabéns pelo programa que exalta a mulher. Eu sou uma mulher 60+. Como é que eu posso incentivar meninas que conheço para se aproximar da Fiocruz e participarem desse programa de Meninas na Ciência? Eita, olha lá, Soraya, temos muitas... A gente adora ter colaboradoras, parceiras, quiçá voluntárias. Então, assim, portas abertas, é só escrever para a gente que alguma coisa você pode contribuir. Escreve para onde, Cristina? Escreve para um e-mail, a gente tem um e-mail do programa, né? mulheres.ciência@fiocruz.br. Vou pedir para a nossa produção colocar aí já na sua tela. Uma boa. Depois responde para ela, manda o WhatsApp dela para mim, ou eu mando para você, você fala para ela, ela... Eu acho assim que tem muitas formas de colaboração. Eu gostaria de reforçar duas coisas. Eu falei de políticas públicas, não mencionei, mas eu sou também da Fiocruz, da geração que criou o Comitê de Proequidade de Raça e Gênero, em 2009. Era uma política dos primeiros governos Lula. Gostaria de lembrar isso. Isso é muito importante. Então, a gente herda também, né, do ponto de vista institucional, a política de cotas, as políticas de inclusão, mas a gente tem novos desafios a serem enfrentados, né? O que eu aprendi, não sabia lá quando eu cheguei aqui no meu concurso, é que a gente tem que envolver esses outros atores sociais, a Soraya, as pessoas que estão vendo o programa, porque são os pais, as mães, etc. Porque uma das coisas que eu queria valorizar é sempre a questão da política, as instituições precisam estar atuantes nisso. A Fiocruz é um exemplo para muitas instituições, eu sou muito consciente disso. A gente teve ali, a partir do Comitê de Proequidade, uma evolução fantástica. Hoje a Fiocruz tem coordenação de equidade, diversidade, políticas afirmativas. Lá era impensável. Hoje, uma das coisas que o Mário Moreira fez quando assumiu foi criar essa coordenação. Então, isso faz parte desse histórico. Mas, do ponto de vista da sociedade, a gente só vai realmente conquistar e engajar mais pessoas se a gente conseguir chegar até elas, pela televisão, pelo rádio. Ontem eu dei entrevista em várias rádios, TV Brasil. Então, assim, quando a gente cria esse movimento, há uma resposta em vários setores também. Então, isso ajuda a gente a pensar em novas estratégias. E nós estamos muito abertos. Acho que esse programa que você falou do Canal Saúde, que já tem sua história lá desde 2019, passou por toda a pandemia. Olha como foi difícil, né? A gente fazia o programa no Zoom. Eu era uma. Ali você está ali, falar, gente, nunca eu vou falar no Zoom. Aconteceu remotamente, né, Cristina? Eu disse, aconteceu no meio da pandemia. Aconteceu, a gente publicou um dossiê belíssimo sobre mulheres e meninas na pandemia, sobre a liderança de Nízia Trindade Lima, que era a nossa presidente. Então, assim, é importante que novas iniciativas surjam, né? E aí, quando elas surgem, a gente precisa de apoio. A Alda é atualmente nossa vice-presidente de pesquisa e coleções biológicas. Então, assim, é muito próximo da nossa vice de Educação, Informação e Comunicação, onde estou eu como coordenadora de divulgação científica, porque como é que a gente faz para chegar até as meninas? Parece fácil na matéria de vocês, mas não é não. Porque ainda poucas meninas
elas falaram isso ali nas entrelinhas das entrevistas. Como é que elas chegaram? Parece fácil. Não é, gente. É muito difícil a gente chegar à grande maioria. Então, Soraya, você é muito bem-vinda. Você e todas as Sorayas... aí pra gente... Escrevam para a gente para o mulheres.ciência, sem acento, @fiocruz.br. Ali a gente recebe todo mundo. Que maravilha. Alda, uma coisa acho que também é importante, a gente está caminhando para o final do programa, mas a gente não pode deixar de falar. A ciência e a saúde e a educação são sempre os primeiros focos de cortes de recursos. E, logicamente, isso vai impactar mais ainda as meninas, as mulheres, perdão, e mais ainda as mulheres negras de acessar esses espaços. O que você poderia trazer para a gente, deixar de reflexão a respeito disso e qual é a importância de ter políticas específicas de fomento a bolsas para mulheres, especificamente negras, eu acho interessante a gente falar, para poder seguirmos promovendo... Indígenas também, diversidade, né? Para a gente poder continuar progredindo nesse caminho de ampliar essa diversidade. Então, eu trouxe aqui a questão da cota, né, da UERJ, eu acho que é um grande início desse movimento. Dentro da própria Fiocruz, hoje nós temos cotas nos nossos concursos públicos. Então, cotas para negros, cotas para pessoas, né, que vivem com deficiência, mas fazendo um recorte específico, né, na mulher e na mulher negra, a gente vê que quando a gente analisa, né, e os dados do Ministério da Saúde sobre a saúde da população negra mostram um recorte muito importante em várias doenças, que mulheres e mulheres negras são preferencialmente atingidas, né, fazem parte, né, da estatística para várias dessas doenças. Então, assim, a gente ter a representatividade, né, das mulheres e mulheres negras, e hoje somos duas na vice-presidência, né, eu e Marli Cruz, também traz esse olhar, que a gente está aqui também como uma forma, né, também da gente trazer essa diversidade para dentro, as questões que envolvem, né, as mulheres e as mulheres negras também para o núcleo da pesquisa e para o campo da pesquisa. E vou trazer aqui também a importância da divulgação científica, né, para o acesso das pessoas às políticas de saúde. Então, nós vivemos aí um período muito difícil, né, onde o negacionismo e as notícias falsas, né, eles ganham muito terreno. Então, quando a gente traz as pessoas, né, traz as mulheres e traz a sociedade para dentro das instituições públicas de pesquisa, para dentro dos institutos de pesquisa, a gente está mostrando os caminhos que a ciência traz, né, que a ciência guarda para que a gente possa enfrentar os problemas da sociedade. Então, a ciência é o caminho e a sociedade precisa conhecer isso e nós precisamos nos abrir cada vez mais para que as pessoas tenham acesso a essa informação, uma informação de qualidade, e não fiquem vulneráveis a notícias de redes sociais, fantasiosas, WhatsApps, ou, enfim, falsos valores familiares que, enfim, não vão trazer a saúde que a população precisa. E para além de tudo que você está trazendo, né, Alda, assim, tem mensagens que elas são imagéticas. Eu acho que num evento como esse, com meninas como as que a gente viu nas reportagens, sentadas numa plateia, ver duas mulheres negras entre as vice-presidentes e várias mulheres, 4 mulheres na vice-presidência da Fiocruz, deixa um recado muito claro, que você também pode estar aqui um dia. Esse espaço também é para você, né? Então, tem mensagens que elas não são ditas, elas são
colocadas, né? E é muito importante que seja assim. Lícia, a gente está terminando o programa, tem um pouco menos de 2 para 3 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a menina que pode querer sonhar em ser cientista na área médica. Bem, a mensagem que eu deixo é que sonhe, né? E os sonhos são possíveis. Então, continue sonhando, continue investindo. É um caminho que é um caminho longo, é um caminho desafiador, né? Então, é um caminho que vai exigir realmente, eu gostei muito da definição ali, né? Que ciência é um misto de curiosidade com foco e persistência. Então, é isso. Né? Sonhar é ser curioso, é querer, mas tem que ter foco naquilo que você quer fazer e tem que persistir. Vão acontecer uma série de coisas ao longo do caminho, mas se você tem foco, você tem persistência, você consegue chegar lá. Então, que é um caminho bonito, inspirador, maravilhoso, e eu acho que ocupar esses lugares, né, de entrar, a Alda está colocando ali fake news, então a gente tem a obrigação de ocupar esse lugar ali nas mídias sociais para trazer essa informação, né? A forma da gente batalhar contra a desinformação é quem faz a informação correta ocupar esse espaço também, com a finalidade disso, de inspirar. Então, continue sonhando que vai dar certo. Alda, mensagem para as meninas, e aí eu acho que tendo você aqui, é muito importante a gente ter uma mulher negra cientista no programa, essa é sempre uma preocupação que a gente tem, né? E precisa ter mesmo. Qual mensagem você passa para as meninas negras que te assistem nesse momento? Então, é uma mensagem também de que é um lugar que é possível, né? Nós podemos estar aonde nós quisermos, né? E é lógico que a gente entende que os caminhos são diferentes, né? Que as trajetórias são diferentes, mas as oportunidades existem, né? E nosso compromisso aqui é o compromisso do acesso, é dar o acesso às pessoas que sonham. Então, divulguem, falem sobre a Fiocruz, entrem em contato conosco. A Fiocruz está aqui, as universidades públicas estão aí para isso, né? Para serem permeáveis, para receber e acolher as pessoas que têm esse sonho e têm essa vocação e que querem dar lugar e espaço a isso nas suas vidas, tá? Venham, nós Cristina, vou pedir para você, nesse embalo, a gente tem menos de 1 minuto, também fazer esse chamado aqui, olhando para a câmera do Seblen aqui, para o próximo ano, porque já começa a se pensar, as meninas ficarem atentas aí, né? Olha, tem muita coisa até dezembro. Primeiro, vamos lembrar, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, um compromisso da ministra Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai ser realizado. O tema da semana esse ano é Mulheres e Ciência. Então, olha que legal. Até a Canal Saúde já está pensando em 2027, a gente, até o final do ano, essa pauta Mulheres e Ciência vai estar na ordem do dia. Compareçam aos eventos, participem, vão nos Portas Abertas da UNB, é sensacional. Lá na UNB tem uma Fiocruz Brasília, então a gente vai estar de portas abertas até o final do ano. Venham conhecer, saber o que é ciência. Não tem ciência sem mulher e mulher sem... E a mulher tem que estar presente onde ela quiser. Isso aí, vamos manter o mote. Está dito, exatamente. Muito obrigada, Cristina, Alda, Lícia, que prazer estar com vocês aqui. Muito bom ouvi-las. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto relevante para você. Não vai perder.